Alô? Deixa eu só ver se eu esqueço, porque eu não estou ouvindo. Eu estava mesmo aqui a fazer a partilha do vídeo, do direto. Ver se manda aqui para os meus contactos. E já falo contigo. Força, pode ficar à vontade. Alô, alô. Tu estás-me a ouvir bem, não estás? Tô. E tu? Pronto. Estás a ouvir Estou. bem? Perfeito. Isto como é o meu primeiro direto, então estou assim ainda um bocado à toa. Confesso. Isso é assim mesmo, isso é assim mesmo. Mas isto é uma questão de hábitos, a gente vai lá com o tempo. Ora, Bom, já partilhei aqui com os quantos, já podemos partilhar mais, não é? podemos E partilhar isso. devemos. E devemos. Pronto, já partilhei aqui com mais umas quantas pessoas. Vamos ver se... Ainda nem consegui ver muito bem quem é que ainda está aqui, que ainda não olhei. Eu acho que tá aí já o Geraldo. Quem que eu conheço é o Geraldo, que tá aqui com a gente. Vou aqui também ligar no meu tablet para conseguir, em vez de ser no telefone, controlar aqui. Pronto. Eu acho que aqui também não tenho som, portanto acho que não se ouve. Eu tô ouvindo. Ah, mas isto mudou. Agora tô ouvindo, tá melhor. Agora melhorou bastante. Não é que eu virei. Oh, uau! Como melhorou? Muito Estava a fazer mesmo. o envio do direto e nem me apercebi que a câmera tinha virado. Pois é, eu deixei, sabe? Falei. Olá, sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Marina, bem-vinda. Gratidão, meu bem. Saudades tuas. Olá, Marco. Agora sim, vai chegando os nossos convidados, os nossos colaboradores, os nossos espectadores, as pessoas, os anjos que querem partilhar conosco esse momento. E a gente vai recepcionando eles e daqui a pouquinho a gente arranca. Sim, estava aqui a ver, mas acho que nem preciso de olhar aqui para o tablet, porque dá perfeitamente para seguir aqui a partir do telefone, ir vendo e respondendo. Boa tarde, Marcos. É Marco. Olá, Luiz. Luísa é a minha mãe. É Luísa. Gente, ó, Luísa. Luísa, Olá, Marco. olá. Isso, vai falando, já que aí, ó, vai Já falando e estou a me ver aqui apresentando. gente conhecida, que é sempre bom. Hum, hum. A mãe tinha que estar, não é? Que invejinha boa. Alô, Cris. A Cris é lá de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Espetáculo. Grande amiga, minha há mais de 20 anos. Vamos falar 20 anos, Cris, porque deixa isso nos 20, que é melhor.
Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Meu bem, você tira meu notebook da rede para mim, por favor? Aí, hashtag vida é normal. Isso. Gratidão, meu bem. Então, quantas horas? São 6h59. Ah, falta um minuto, ainda vou Falta um esperar um minuto. bocadinho. É, isso é assim, tem que esperar um bocadinho. Até lá eu vou apreciando a beleza da nossa fadinha da floresta. Dois lados. Ai, fiquei muito feliz em saber que eu adivinhei, assim, logo de pronto, o apelido doce. Tá vendo? Mas foi engraçado, por acaso, foi engraçado. Essa minha amiga que me chama, por acaso, não está aqui. Eu disse-lhe para ela se ela podia vir assistir. Ela provavelmente não iria conseguir porque está a trabalhar, mas ela vai ver depois e Ah, mas isso vai depois vai assistir de ficar lá certeza. nas nossas mídias, vai ficar lá, vai ficar aqui no Pois, Instagram, vai ficar lá no meu site, vai ficar lá no YouTube. Depois vai ficar salvo aí e você pode partilhar, ó, publicidade. vou fazer Sempre. isso. Tem que ganhar voz, tem que ganhar voz, precisa ganhar voz. Se não, como é que faz para pacificar? Né? É verdade. Isto Né? é tudo uma questão de treino e de aprendizagem. Eu também não tenho aqui as redes sociais há muito tempo no negócio, não é? Mas pronto, estou muita coisa a aprender. Lá está, hoje é o primeiro direto, mas tudo se faz. Olha, eu vou te contar um segredinho. Eu também não tenho muita experiência nisso, não, bem. Isso aqui é só casca. Então estamos as duas no mesmo barco. Então, de certeza. De certeza que estamos. Então, vamos lá arrancar? Ora, Bora? E assim o pessoal vai chegando, se quiser interagir, por mim tá tudo bem. Funciona como um bate-bola. Te faço algumas perguntas, responde. Falas do seu trabalho lindo, da sua formação, o porquê que escolheste isso. E a intenção dessa conversa, que eu costumo chamar de dança, é mesmo acender estrelas. Porque eu sou Dandronacharya, professora de yoga e apaixonada pelo universo. O meu lance é acender estrelas para clarear as nebulosas e eu poder viajar numa boa. Então é só isso que é o lance. Eu acho que o mundo anda cheio de vozes um pouco pesadas. E acho que se os pacificadores ganharem voz, a possibilidade da gente vibrar numa nova frequência aumenta. Então, eu fico muito grata de você ter aceitado o meu convite, de você estar aqui agora, de estar acontecendo essa vivência, porque o Ayurveda anda de mãos dadas com o Yoga. São duas grandes filosofias, né, indianas. E o Ayurveda é a medicina mais antiga do mundo. Eu emagreci quase 50 quilos fazendo yoga. E é claro que o Ayurveda, com a alimentação consciente, está na minha vida. Não é? Eu não faço o Dinacharya, faço Sadhaka. Porque sou um yogi. Mas é um método de vida, um estilo de vida. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Pessoal que está aqui presente, essa é a nossa fadinha da floresta. A fadinha da floresta. Por que ela é a fadinha da floresta? Gente, porque ela conhece o babado do Ayurveda. Então é assim, o negócio funciona como as coisas na floresta e como tudo que há no universo. E ela estudou com um mestre muito conhecido e amado por muita gente, que é o Deepak Chopra. Então, ela tem muito para nos ensinar, tem muito para colaborar com a nossa vida, com o nosso estilo de vida. Está aqui pertinho da gente em Almeirim, mas é do Algarve, e agora eu vou dizer,
Tem pouco tempo que eu a conheço, mas é porque ela impactou tanto. Eu sei algumas coisas. Eu sei que ela veio do Algarve, passou parece que por Coimbra, uma coisa assim, é engenheira de alimentação, um luxo a mulher, gente. Tô falando que ela entende tudo de alimentação e estilo de vida. Vocês estão achando que eu tô exagerando? Dançou. Tá na live do dançou, meu bem. Dançou. Você achou que eu exagerei? Dançou. A mulher é um luxo. Então, Alexia, seja muito bem-vinda. Gratidão de coração, gratidão imensa por aceitar o convite. Eu é que Fala um agradeço, Tânia. pouquinho pra gente de você, fala um pouquinho pra gente de como funciona o seu trabalho, de como é o seu caminhar. Bora lá? Tá contigo. Obrigada, Dana. Antes de mais, boa tarde a todos que estão aqui também a assistir e aos futuros que irão assistir, que não vão estar aqui no direto, que espero que seja muita gente a assistir também aqui, mesmo que seja posteriormente. Eu é que agradeço principalmente o convite, porque confesso que, como sempre, tudo e o universo sabe o que faz, veio na altura certa. É E sempre assim. mesmo. E já tinha pensado já há algum tempo também fazer alguma live, mas ainda não tinha surgido sequer a ideia de como é que haveria de fazer e este convite foi a cereja no topo do bolo. Por isso é que fico agradecida por estar aqui contigo, que és também, do pouco que conheço, mas do pouco que conheço, impecável, incrível. E acho que vamos, Obrigada. e acho que vamos ter muito para aprender uma com a outra também e para nos ajudar também, porque nós, como terapeutas, também temos os nossos desafios pessoais, não é? E como? E como? Então, quem é a Alexia? Primeiro que tudo, a Alexia é a Alexandra Vasco. A Alexia é uma alcunha carinhosa que muita gente sempre me chamou desde criança, mas que sempre me identifiquei energeticamente, vá, se quisermos chamar assim, com o nome Alexia, daí ter escolhido um, esse nome para, pronto, também para me personificar aqui neste trabalho que estou a fazer agora. Portanto, sim, eu passei por Coimbra, mas só fui lá nascer, mais nada. Ah, tá Portanto, vendo? O nasci em negócio que ela só Coimbra, nasceu lá, gente. Ela nasceu lá. só O nasci Algarve lá. veio depois. Ah, sim, mas cresci e vivi até aos 17 anos da minha vida numa vila que agora é cidade, que é o Sabugal, que fica a mais ou menos 30 e tal quilómetros da zona da Guarda, portanto, de origem sobeira. E fui estudar para o Algarve, onde me formei como engenheira alimentar, mas eu costumo dizer que sou um bocadinho das duas partes, porque a minha mãe é algarvia e o meu pai é caraveirão. Então, sempre fui apaixonada pelo Algarve e decidi ir para o Algarve estudar. Formei-me, licenciei-me em Engenharia Alimentar e, saí do curso, comecei a trabalhar e por lá fiquei. E porquê Engenharia Alimentar? Na realidade, eu sempre fui apaixonada por medicina. E isso desde menina que sonhava ser médica veterinária, pronto. Aqueles sonhos, não é? Que a gente, quando ainda vivemos muito aqui Uhum. no sonho, no mundo dos sonhos. Só que não consegui entrar por um valor nesse curso e sugeriram-me engenharia alimentar. Na altura não percebi muito bem o meu caminho, apesar de ter trabalhado mais de 15 anos na área e maioritariamente na agricultura, que efetivamente foi o que me apaixonou. Mas pronto, como trabalhava muito com legislação, eram coisas mais maçadoras, pronto, vá por assim dizer. Não deixavam tanto espaço aqui para a imaginação e para o resto. Então, mas pronto, fui ficando 15 anos na área e também comecei a dar formação, também sou formadora nessa área há mais de 15 anos, mas sempre com o Uhum. bichinho da medicina, então sempre li muito sobre psicologia, sobre medicina Sim. convencional, sobre o corpo humano, sei lá, mas achava que a medicina convencional faltava-lhe ali qualquer coisa, ou seja, eu adorava a medicina, mas achava que havia ali qualquer coisa que não era bem aquilo que eu queria. Então, com a pesquisa, comecei a tirar outro tipo de formações, entretanto também me formei em mestre de Reiki e descobri a Uhum. Ayurveda há uns 7, 8 anos e comecei a pesquisar e foi quase tipo, fez-se luz. Já percebi o que faltava na medicina convencional e com a medicina Ayurveda identifiquei-me com isto tudo.
Pronto, e depois formei-me há mais ou menos um ano atrás em, pode-se dizer um coach ou um instrutor de saúde perfeita em Ayurveda pelo Instituto do Deepak Chopra, nos Estados Unidos, porque foi uma oportunidade que surgiu, abri o curso e eu identifiquei-me com a forma deles ensinarem e enverdei por aí. Portanto, não se pode chamar tanto um terapeuta, mas é como se fosse um professor, um coach, alguém que ensina o outro a adotar um estilo de vida saudável e que, obviamente, com as bases da Ayurveda. E, portanto, aliei as duas coisas que me apaixonam, que é a da formação e, neste caso, a medicina Ayurveda, que tem os ensinamentos e as bases todas que aqui tenho adquirido. E pronto, comecei-me a dedicar a 100% ou a full-time o ano passado, portanto vai fazer agora um ano, porque até então estive a trabalhar na minha área, se bem que continuo a trabalhar na minha área, nem que seja a dar formação ou a fazer serviços pontuais, porque também não queria deixar 15 anos para trás de experiência em algumas coisas. Claro que está que a alimentação é a base, é um dos pilares da Ayurveda, mas também não queria deixar as outras experiências que trouxe e hoje em dia ainda me continuam a contactar para isso e estou cá de braços abertos para ajudar naquilo que puder. E, e há 2 meses mudei-me para Almeirim. Hum. Mais propriamente para Fazendas de Almeirim. Ah, é Fazendas de Fazendas de Almeirim. Almeirim. Sabias, quando eu vim para cá a primeira vez, eu fui para Almeirim. Eu Engraçado. fiquei hospedada no Airbnb em Almeirim. Eu gosto muito desta zona, é muito bonita. E fui E muito bem eu recebida, não gostei é? demais. Eu também. Fui muito bem recebida pelo casal nos recebeu e eles nos levaram para passear. E aí eu tô aqui até hoje, né? Tô aqui ainda. Pois é. Aí eu vim para Santarém e tô aqui. Mas aí ficaste em Fazendas do Almeirim, que é para lá de Almeirim um bocadinho, não é? Sim, eu estou a 5 minutos de Almeirim. Para mim, eu nem Ah. consigo distinguir, quer dizer, já consigo distinguir, não é? Mas para mim, Fazendas e Almeirim, desculpem quem acha que eu estou a dizer uma asneira, mas para mim Fazendas e Almeirim é a mesma coisa. Simplesmente Fazendas é o bairro mais acima da Almeirim. Ah, eu te percebo muito bem, porque lá no Brasil é muito grande, então aí eu também acho que assim, São Domingos é Santarém, eles falam aqui que tem uma, separa, mas eu não consigo perceber Exato. não. Então acho que é tipo uma extensão, vá, para mim porque Fazendas de Almeirim fica a 5 minutos de Almeirim é rápido. É como eu digo, não E consigo ver distinção. atendes aí, não é? Faz Sim, atendimento aí. ou E seja, quais são? aí agora falhou a rede, não te consegui perceber, Dani, desculpa. Quais são os seus atendimentos? Ok, então, eu quando mudei para aqui tentei procurar então uma casa que me desse essa possibilidade, portanto criei aqui um pequeno espaço na minha casa, onde eu faço atendimentos e o que é que eu faço aqui? Portanto, dou as consultas da Ayurveda, que tanto pode ser aqui como pode ser online, é indiferente, mas normalmente as pessoas gostam pessoalmente. E também faço uma terapia que eu criei, que eu chamei a terapia Ayurbalance, que depois mais à frente, se tiveres, obviamente, interesse, explica aqui um bocadinho o que é isto, a É teoria da claro que eu tenho terapia. interesse. Eu quero saber tudo, bem. Eu quero saber tudo, tudo, tudo. É claro que eu tenho interesse, mas pode falar no seu passo. Vamos lá. Sim, então, onde faço então esta terapia Ayurbalance, não é? Não gosto de chamar massagem, tem uma parte da terapia que também tem uma parte que é massagem e é a pressão em pontos estratégicos, que são os nádis, são pontos estratégicos e energéticos do nosso organismo. Mas sim, faço essas duas coisas aqui. Mas também dou aulas de meditação, e as aulas de meditação, obviamente, não podem ser aqui no meu espaço, porque eu não tenho espaço suficiente para isso. Mas vou abrir uma turma já neste próximo mês no espaço da Move Almeirim e onde vou começar a dar aulas de meditação, que também são um bocadinho diferente do que normalmente se vê no mercado aqui em Portugal. E é isso. Hum, então tá.
Então vamos agora começar a falar um bocadinho, né? Na nossa conversa anterior, é assim, nos bastidores da live, a gente tricotou um bocadinho. Então, ela falou pra mim assim, só conversando comigo, que eu era tridoxa. Mas é porque eu acho que ela logo percebeu que o equilíbrio aqui não é uma coisa assim tão fácil de fazer. É por isso que eu faço yoga. Você vê que é porque o equilíbrio aqui não é uma coisa tão assim Sim, fácil, sabe? Então, explica pra mim e pra quem está nos ouvindo o que que é dosha, por que que eu sou tridosha, o que que são as diferenças de um dosha para o outro? E se uma ok. pessoa fica num dosha, ou se ela, né, para estar equilibrada, como que é isso? Explica tudo dos doshas. Ok. Então, antes de falar dos doshas, nós temos que explicar, obviamente, aqui qual é o conceito base e o que é isto da Ayurveda, não é? Portanto, a Ayurveda, e como já disseste muito bem, é uma ciência ou uma medicina que é oriunda, obviamente, da Índia. É uma das medicinas mais antigas do mundo, que remontam a mais de 5.000 anos atrás. Dizem até que é a mãe das medicinas, por causa de todos os ensinamentos que vêm referidos na Ayurveda. E a Sim, os Vedas Ayurveda, dizem isso. exatamente. Se nós decompormos aqui o nome, Ayurveda, Ayush quer dizer vida e Veda quer dizer ciência. Exatamente. Portanto, a Ayurveda é Isso. conhecida como a ciência da vida. E quando nós começamos a aprender o que é isto da Ayurveda, nós chamarmos a ciência da vida faz todo o sentido. Porquê? Porque nós trabalhamos com tudo o que é proveniente da natureza, desde os ciclos das estações, as fases da lua, as marés, tudo o que nós possamos imaginar que vem da natureza, a ciência neste caso a Ayurveda, trabalha nesse sentido. E o que é que ela defende? Defende que a saúde e o bem-estar não é só a ausência de doença, mas sim, sobretudo, o equilíbrio entre três coisas muito importantes, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo energético, a nossa alma, o nosso espírito, dependendo de como é que nós lhe quisermos chamar, e a nossa mente, ok? E a luta constante, diária, é efetivamente nós estarmos equilibrados nestes três parâmetros. Como devem calcular, não é fácil, não é? Nós vamos estar sempre em vicruti, ou seja, vamos estar sempre a sair do nosso equilíbrio natural. Às vezes, no próprio dia, podemos sair inúmeras vezes deste equilíbrio. O importante é nós sabermos as técnicas e conhecermos-nos tão bem ao ponto de nos conseguirmos virar para dentro e voltar a esse equilíbrio quase, não digo quase instantaneamente, mas como se fosse. E a Ayurveda baseia-se precisamente na natureza e baseia-se nos Panchamahabhutas, que são os 5 elementos da natureza, que é o espaço, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. E que nós somos construídos, ou nós somos constituídos por estes 5 elementos, e que destes 5 elementos somos constituídos pelos chamados três doshas, ou fenotipos. Ok? E o que é que são estes três doshas? Os três doshas vamos imaginar que é como se fosse a nossa descrição mente-corpo, onde existem todas as nossas características mencionadas aí, e onde cada um deles é constituído por dois elementos que nós acabámos aqui de falar, da natureza. E o que é que são os doshas, ou quais são os nomes destes doshas? Temos o dosha Vata, o dosha Pitta e o dosha Kapha. Portanto, estes elementos, ou estes doshas são constituídos cada um por dois elementos e podemos começar, por exemplo, pelo caso do Vata, em que ele é constituído pelo éter ou pela atmosfera e pelo ar. Portanto, o Uhum. dosha, se nós pensarmos nos elementos que estão aqui envolvidos nele, não é? Portanto, se pensarmos no espaço e no ar, nós automaticamente associamos o dosha àquilo que ele representa, que é precisamente o movimento, a mudança, ok? Portanto, ou seja, antes de passar para os outros doshas,
para esclarecer, todos nós temos os 3 doshas presentes no nosso organismo, ok? O que é que Ok. difere aqui? O Prakruti, ou seja, o que é que dita a diferença entre a Dana e eu? É precisamente a percentagem de cada dosha presente no nosso organismo. E é Hum, daí que vem a tal denominação dos unidoshas, do bidoshas e dos tridóxicos, ok? sim. Portanto, consoante a percentagem que nós temos destes 3 doshas, o Vata, o Pitta e o Kapha, se tivermos um dosha que está em grande diferença em relação aos outros 2, é um unidosha, ok? Portanto, apesar de ele ter lá os outros 2 e se manifestar aqui algumas características dos outros 2, mas os outros 2 vão ter muito menos expressão, ok? Depois, se tivermos 2 doshas que têm a percentagem muito semelhante, aí são os bidóxicos, ok? Portanto, mais uma vez, apesar do terceiro que não está tão presente, se manifesta em menos quantidade, mas estes 2 predominantes são os que vão ser mais visíveis nas nossas características. E depois vêm os mais raros, porque o habitual é os bidóxicos, ok? Os É. unidoshas, já vamos. Eu estou desconfiada que a Dana é tridóxica, mas isto só fazendo um questionário sério. É porque assim, é complicada, porque ela nunca me acha no espaço só. É só por isso. E então, como eu estava a dizer, portanto, temos os bidóxicas que são os mais comuns. Os unidoxas já não é tão comum, mas ainda assim ainda existe alguma percentagem de pessoas assim. E depois os mais raros de encontrar que são os tridóxicos. São pessoas que têm os 3 doxas, mais ou menos quase todos eles ao mesmo nível. E obviamente os tridóxicos têm um grande desafio. É uma loucura, menina. Exatamente. E tem um grande desafio porquê? Porque quando nós falamos em desequilíbrio, o primeiro dosha, independentemente da quantidade que nós temos, por exemplo, no nosso organismo, que tem tendência a sair de equilíbrio, e já vamos perceber porquê, é efetivamente o dosha vata, ok? Porque é o dosha vata, estando ligado ao movimento, é ele quase como se desse um movimento para que os outros doshas aqui funcionassem. Não posso dizer que é o dosha predominante, mas é o dosha que tem maior impacto no nosso organismo, portanto a tendência, existe muitos desequilíbrios vatas. Claro está que as pessoas que têm já o vata em maior quantidade redobra aqui esta tendência, porque a nossa tendência de sair em desequilíbrio há de ser sempre o nosso dosha dominante. Portanto, quem é vata tem esse desafio em dobro. É assim, viaja muito. Relaxa que uma hora volta. Pronto, então entrando aqui nas características destes doshas para se perceber aqui um bocadinho o porquê e às vezes até comportamentos que nós às vezes apresentamos e às vezes não entendemos muito bem porquê. E tem tudo a ver precisamente com a forma como estes doshas nos afetam em termos do nosso corpo físico, do nosso corpo energético e da nossa mente. Portanto, o vata, como eu estava a dizer, ele é constituído pelo Panchamahabhutas do ar e do espaço. Portanto, ele é aquele dosha que está ligado ao movimento, à mudança. Portanto, normalmente estas pessoas, eu não vou dizer as características todas, mas vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, estas pessoas, em termos de mente, as pessoas que têm este dosha dominante, são pessoas extremamente criativas, são pessoas com um pensamento extremamente rápido, são extremamente imaginativas. Imaginem, são pessoas que são extremamente ativas mentalmente e que se estão depressa. Imaginem, entre o vento e uma tempestade. São capazes de ir Gente, mas isso da canseira, isso não é tão assim, tão bonito. Isso da canseira. Sim, estão alguns exemplos da mente de uma pessoa com o dosha vata. Isto também temos que pensar que, por exemplo, quando são pessoas bidóxicas, nós podemos ser, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo que sou Pitta Vata, ok? Eu, em termos de corpo, sou mais Pitta, apresento mais características Pitta, mas em termos de mente, sou mais Vata. Okay? Portanto, nós podemos ter dois doshas mais dominantes, mas podemos ter mais um ou outro dominante na mente ou no corpo. Okay?
Em termos de corpo, os vatas costumam ter tendência a ser pessoas com uma estrutura mais palmagra, estrutura mais pequenina, são pessoas mais baixas normalmente, têm uma moldura corporal mais leve. Portanto, lá está, são mais ágeis, são mais dadas ao movimento, ok? Portanto, a tendência normalmente depois é quando há este desequilíbrio vata é perder ainda mais peso e vêm outros problemas associados a isso. Olha, Isto só uma pausa. Gente, olha que interessante, que existe uma crença, sabia? Existe uma crença que o povo acha que o que faz que a pessoa magra teria que ser pita, que a pessoa que dá esse movimento energético é pita. Ai, que delícia! Tá já vendo, gente? Isso é que é bom. Esclarecimento é que é bom. Tá vendo tanto que é bom ter uma doutora não, no assunto? Pense só. A pessoa acha que quem é vata fica gordinho. Pensa nisso, que para ser magro teria que coisa. Ah lá, o Geraldo tá dizendo, pois é, tá vendo? Tem uma crença, Alex, eu tô te dizendo, menina. Gratidão imensa, eterna pelos seus esclarecimentos, amor. mas Olha, lá está. gente, a fadinha da floresta. É ela, Mas lá é ela. está. Isto eu estou a falar Conta. na constituição pura, não é? Porque assim, por exemplo, eu sou pita e neste momento estou com desequilíbrio de cafa, portanto eu estou com excesso de peso, ok? Eu posso ser vata e ter estas características base, mas se eu tiver outro tipo de desequilíbrio vou apresentar outras características. E se calhar, lá está. Ah, não sei de onde é que essa crença veio, mas pode estar ligada aqui um bocadinho a isso, ok? E quando nós falamos das características de cada dosha é precisamente na sua constituição base pura, ok? Sem o Uhum. desequilíbrio. Mas é por aí. No meu curso de yoga de Então, professores, um deles teve as noções do Ayurveda. Por isso que eu lembro bem assim, lá também fez as anamneses, entende? E eu sim. ainda era bem gordinha, e eu lembro demais desse negócio. Não, isso é porque é vata kapha, porque se você fosse pita, você não era gordinha. Mas meu pai, eu Não, falto isto por fogo no porque mundo. lá está, por isso é que é muito importante e é por isso é que eu não passo nenhum diagnóstico sem antes fazer isto, sem passar o primeiro processo. Se forem pessoas que ainda não estão a ser acompanhadas por mim e mesmo que venham de outros profissionais, a primeira coisa que eu faço logo é o Prakruti, que é precisamente perceber a constituição base da pessoa à nascença, ok? Portanto, é tentar perceber qual é a constituição o mais próximo da constituição real da pessoa, seja físico, mental, o que seja. E depois o outro passo importante que nunca devemos deixar de fazer é calcular o Vikruti, que é precisamente para perceber o desequilíbrio que está naquele momento. Porquê? Porque lá está, é o exemplo que a Dani deu, não é? É como eu estou agora aqui a dar. Eu sou pita, não é? Pois. Tenho constituição física pita, mas se calhar se olhassem agora para mim diriam que eu era um cafa, mas não, porque eu sei que eu estou nesse desequilíbrio. E daí é muito importante haver estes dois diagnósticos antes de nós estarmos aqui a conjecturar ou até a Tá passar, vendo? seja que diagnóstico ou pensar. Tá vendo? É isso, é isso. Mas que a lenda existia, existia. E tá vendo? Tá vendo? Que olha, já brotou, já fluiu algo Já bom dessa conversa. Ai, que maravilha. foi bom. Então aí, depois que você analisa os doshas, né? E aí você falou do vata, agora vai falar do pita, né? Que é assim, é vata, pita, kapha, né? Vata, pita, kapha, exatamente. Pois é, a Dan é que é assim, os três o tempo inteiro. Aí tem Epá, é gente. pior. Uh, e cansa, viu? Cansa. Então, tem gente que fica só vata. Isso também não é bom, né? Lá está. Não há doxas bons e doxas maus. O que nós podemos dizer é Hum, existe a nossa constituição natural, o Prakriti, lá está, a nossa constituição base. Tudo o que fuja à nossa constituição base não é bom para nós, ok? ah, Para que mim, interessante. enquanto ser único, porque nós somos seres únicos precisamente porque temos percentagens únicas e conjugações Yoga. únicas desses três doshas.
Sim, E senhora. daí a importância de se fazer sempre primeiro o pré-glúteo e depois o biglúteo para perceber o que é que está em desequilíbrio e a percentagem também que está em desequilíbrio. E se é no mais Uhum. na mente, se é mais, ou neste caso, os manas, não é? Temos aqui em conta a nossa mente, os manas, ou se é mais no corpo. Portanto, é preciso fazer aqui uma análise cuidada e extensa. Portanto, não é. Eu tenho um termo que é, não é como dá cá aquela palha, que nós podemos fazer ou diagnosticar algo sem fazer esse estudo profundo antes disso. Vai muito mais além, não é? De que só uma anamnese rápida, é isso que quer Sim. dizer, né? Isto porquê? Porque a anamnese que nós fazemos ali na hora, não é? E isto para também explicar um bocado como é que funcionam as minhas consultas, eu divido sempre em duas, eu não gosto de juntar as duas. Gosto primeiro de Hum, fazer a primeira consulta, vai ser sempre para calcular o PRAC-UTRI, ok? E dessa primeira consulta sai o relatório com a descrição cabo a rabo da pessoa, ok? E vem 10 dicas de saúde em relação aos doxas predominantes e vem aqui a descrição completa da pessoa e as tendências. E depois, a partir daí, vem então a segunda consulta, e aí sim é feito o VICRUT, ou seja, é calculado o desequilíbrio que existe naquele momento. E daí então sai o tal relatório, que é um relatório extenso, obviamente, primeiro para tratar o desequilíbrio, porque não faria sentido eu estar aqui a dar uma dinacharia ou um plano consoante os doxas dominantes que a pessoa naquele momento não vai responder porque a essência dela naquele momento não está lá, está em desequilíbrio. Então, primeiro que tudo é tratar aquele desequilíbrio. Portanto, vêm várias técnicas ao nível da mente, do corpo físico, de meditação, as asanas da yoga, vem um plano alimentar completo, dos alimentos que deve evitar, os alimentos que deve consumir mais. Vem duas receitas que eu também dou lá com um miminho de uma sopa e de uma base de arroz. E faz também uma ligeira desintoxicação do organismo, uma ligeira. Não estamos a falar aqui da, da desintoxicação mais profunda, ok? Depois disso, aconselho sempre a pessoa, após 2 meses, voltar a uma consulta para fazermos uma análise para ver se esse equilíbrio já se foi restabelecido ou não e se é preciso ajustar e passar para as fases seguintes do resto. E depois, obviamente, adaptamos consoante o objetivo da pessoa. Se é que vem tratar algum tipo de problema que possa ter na altura, mas eu não dissocio porque tudo isto é isso mesmo. Quando há desequilíbrio e se há problema, ao fazer isto já estamos a ajudar no tipo de problema que temos naquele momento, não é? sim, senhora. E o pita? Como que O é? pita. Então, ao contrário do vata, o pita é constituído por água e fogo. Portanto, se nós pensarmos nas características da água e do fogo, estamos a pensar nas características do Pitta. E o Pitta ele é o dosha que está ligado à transformação, ao metabolismo, ao nosso Agni, ao nosso fogo digestivo. Okay? Normalmente, as pessoas que são Pitta ou que têm o Pitta em maior quantidade, em termos mentais, são pessoas extremamente perspicazes, intelectuais, têm um bom discernimento, são aguçadas em termos de pensamento mental, concisas até. Em termos físicos, ao contrário Hum, do que se poderia pensar, pois é, vai vendo. a constituição de um pita é uma constituição média. Vamos imaginar que o vata está numa extremidade, o kapha está noutra e o pita está no meio. Ok? Hum, São pessoas normalmente com a pele quente, são pessoas extremamente ativas, não demasiado, ok? Os vatas é que normalmente são características de estarem sempre a mexer e precisam uhum. de um momento consciente mais ativo, ok? Já o E a pele do pita, vata? o quê? A pele do vata, como que é? Fria? É mais fria, sim, sim. Porque se pensarmos no ar, o ar também é frio, ok? Não é. No corpo, o pita mais costuma ser musculado. Normalmente são aquelas pessoas com corpos bem definidos, uma boa estrutura muscular. Pronto, isto é o pita. Já o kapha. É.
É Já você, o Geraldo, é CAF, você mesmo. já o CAFA, ele é constituído pelos elementos água e terra. Portanto, Hum. nós se pensarmos aqui nos elementos também da água e da terra, nós vamos logo associar o que é que serão as características, não é? Do CAFA. Portanto, ele está ligado à nossa estrutura, à nossa solidez, portanto, à nossa constituição óssea, à nossa cartilagem. Portanto, é o que dá aqui estrutura, é o que está mais ligado ao nosso físico, ok? Portanto, eles em termos de mente são pessoas extremamente estáveis, são pessoas orientadas para o detalhe, são pessoas também extremamente consistentes. Portanto, é aquela pessoa que está quase sempre na mesma linha quando está equilibrado. São pessoas muito. Ah, Como é que eu ia esse dizer? é, Está-me a faltar a esse palavra. é o que eu. São pessoas zen? Não. Zen não digo, mas são pessoas constantes no comportamento. Há aquelas pessoas que oscilam, porque o Estáveis. Pitas tem muita tendência também de ir do 0 para o 100, assim, é o fogo. Então depressa está Ah, baixinho como inflama, não é? Os pois cafas é. não. Os cafas não. Os cafas são pessoas com aquele temperamento mais doce, são muito tranquilas, são estáveis Raramente eu muito. faço uma viagem aí. Isso é coisa rara. Isto em Mas termos eu vou aí de vez mentais. em quando. Agora, em termos físicos, são pessoas com uma estrutura mais robusta, ok? Ossos largos, estrutura larga, normalmente são pessoas também mais altas, encorpadas, e obviamente têm tendência para ganhar peso com bastante facilidade, ok? Por isto tem aqui a ver, depois, lá está, com a estrutura base. É a mistura da água com a terra, não é? Portanto, dependendo da quantidade e do desequilíbrio que nós possamos ter também naquele momento, pode densificar isso. Sim. Sim, senhora. E isto é muito resumidamente o que é que pode ser o Pita e o Vata e o Kapha. Isso é muito resumidamente. Eu também Sim, acho que está muito resumido mesmo. isto é um Então, mundo, isto estava para estarmos aqui horas já a falar sobre isto. e assim, a pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa tridosha que fica lá, né, sempre nos reloginhos correndo assim. Quando o Vata está muito lá no alto, essa pessoa fica com dificuldade para dormir, não fica? É assim, se nós pensarmos na forma como a doença se forma, na forma como a Ayurveda defende que a doença se forma, o primeiro passo é sempre a nossa mente, ok? É nos sentimentos que nós não resolvemos. Ai, desculpa, eu tenho que. Boa noite, mana. Também já está aqui a minha irmã. Boa noite, seja bem-vinda. Isso, continua. Pronto, então a nossa mente, portanto, a primeira fase é precisamente a nossa mente, são as emoções, os sentimentos que não são digeridos, ahm, situações traumatizantes, pronto, começa sempre aqui, ok? Portanto, obviamente, se afeta a nossa mente logo primeiramente, vai afetar logo diretamente no sono, não é? Porque no estado em que está a nossa mente, aí depois ela vai conseguir abrandar ou não para entrar naquele estado de REM de sono, e descansar, ter um sono descansado. Mas isto também está relacionado com o tipo de dosha, ok? Hum, Porque consoante o tipo de dosha, mais, como é que se diz, mais predominante, apresentamos, não digo estilos, mas formas de dormir distintas, ok? E, portanto, uma pessoa que seja vata, a tendência é dormir, ter mais tendência para insónias, porque lá está o trabalhar em excesso, ok? São pessoas normalmente que têm um sono mais leve, portanto, acordam com mais facilidade e costumam ter sono interrupto. Mas é típico dela, portanto, se a pessoa tiver em equilíbrio, esse tipo de sono a ela não a vai afetar. Por isso mesmo, quando também falamos em que qualidade de sono, interessante. exatamente, Vamos lá. portanto, mesmo Estou quando só falamos em aprendendo. qualidade de sono, temos que pensar qual é o nosso dosha predominante, porque, mais uma vez, o que é para mim bom, para outra pessoa não é. Ok? Ah, pois é, e é assim então. Então, quer dizer que. E como que eu vou saber disso? Aí eu tenho que estar sempre perto da fadinha?
É claro que Não, isso agora é uma questão de nem quer saber. Mas assim, da pessoa sem ser eu sou privilegiada, outra pessoa, como é que ela faz? aí é que está a filosofia que eu. E a filosofia que o Dr. Deepak Chopra também parte. A nossa intenção, e daí nós não nos chamarmos terapeutas, mas sim coaches, ou professores, ou masters, o que seja, é precisamente nós ensinarmos, explicarmos, uh, ensinarmos a pessoa a se conhecer melhor, a adquirir as ferramentas que para elas funcionam melhor, para depois daqui para amanhã ela sozinha, no seu dia a dia, ela própria colocar isso em prática e sempre que sair do seu do equilíbrio, não é? Ela conseguir precisamente voltar a restabelecer. Obviamente que vai acontecer situações extremas, né? Que a pessoa sai de equilíbrio e aí precisa da ajuda, obviamente, de um terapeuta especializado para ajudar, não é? Mas tudo o resto, com o tempo, com a aprendizagem, a pessoa consegue ficar. Aliás, a intenção é tornar a pessoa independente e não dependente do terapeuta. Pelo menos esta é a minha Boa. filosofia. A minha também. Porque, Então é assim, o Geraldo disse que tem dúvidas. Geraldo, fala aí no chat qual é a sua dúvida e aproveitar a pausa e dar uma boa noite para o pessoal que está chegar. A mãe foi embora e a teve que gente nem sair. falou tchau para a Dona Luísa, mas tchau, foi um prazer tê-la por aqui, espero revê-la. Parabéns pela filha, maravilhosa, um luxo. É isso. E sejam todos bem-vindos. E agora sim. Então quer dizer que para eu ter uma noite, para eu saber meu sono, para eu saber a minha alimentação, para eu saber, enfim, para eu saber tudo sobre o meu corpo, tanto a minha saúde física, mental, energética. Isso eu tenho que saber como é que está o dosha atual, É sempre, que tá primeiro às que vezes a tudo, causar algum desequilíbrio. sim. Ou seja, primeiro saber qual é a nossa constituição e aprendermos a lidar e o que é bom para nós, não é? E depois então ver qual é o desequilíbrio que está naquele momento e ajustar consoante o que for necessário. Hum. É Sim, por aí. senhora. E isso é assim, ajuda a gente em tudo, né? Ajuda na autoestima? Sim, Sim, sim. Como que isto por acaso funciona? é uma boa pergunta, porque toda a gente, quando alguém me aborda, não é? Diz, mas isto também é para isto, isto também é para aquilo. E é difícil nós estarmos a responder isto porque, na realidade, serve para tudo, não é? Porque se Pois nós é. estamos, porque se nós estamos a falar da nossa constituição enquanto ser, não é? Que vai desde o nosso corpo físico ao energético e ao mental, acho que não existe medicina mais completa que isso, não é? Portanto, aqui o geral está a fazer uma pergunta. Isso, responde. Dois doshas podem ter percentagens iguais. Pode acontecer. Até Estás a três. Isso ver? então é raríssimo. Então, Mas esse aqui é que assim, esse aqui é essas coisas assim, essas tsunamis que sim, acontecem de vez em quando. não é muito habitual haver uma percentagem exatamente igual. Mas Hum. acontece. 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 E é isso, lá está. O facto de nós termos percentagens diferentes é o que nos torna únicos, porque são milhentas variáveis de percentagens que podem existir desses três doshas na nossa constituição base, não é? Ai, somos pós de estrela, não é, meu amor? É um pedaço do universo, não é? Fala aí, é lindo saber disso, não é? E então, Mesmo. eu acho que estudar isso é mesmo uma coisa maravilhosa, mas continuo falando porque quando um dosha entra em desequilíbrio, então a gente tem que saber dele para que a gente consiga manter todo o corpo no movimento do vata. Ai, que gracinha, até que enfim gostei dele. Isto Então, porquê? assim, Lá está, eu estava aqui a explicar a evolução da doença da forma como a Ayurveda defende. Portanto, ela primeiro isso. inicia-se na nossa mente, não é? Quando existe, por exemplo, alguma emoção, algum sentimento que não é bem digerido ou que há, às vezes, pensamentos negativos, por exemplo, e quando são persistentes,
o que acontece é que começa a haver a acumulação da toxicidade, neste caso emocional, que nós chamamos AMA. Pode ser uma toxicidade emocional ou física, neste caso é emocional. E onde é que ela se deposita primeiramente? Esta toxicidade automaticamente deposita-se no nosso corpo energético e é aí que ela vai começar primeiramente a fazer estragos. Só como nós vivemos numa sociedade, falando aqui no Ocidente, não é? Que ainda não estamos muito despertos para o tratamento do nosso corpo energético, nem sabemos como interpretar ou senti-lo neste caso, não é? Pois é. Então, ignoramos porque nem sequer sabemos que ele realmente existe, não é? Ignoramos literalmente, Sim, né? sim. E o nosso Verdade. corpo energético, tal como o nosso corpo físico, é constituído por exemplo, nós temos os nossos vasos sanguíneos, nas nossas artérias, que é onde passa o sangue, não é? No nosso corpo energético também temos estes vasos, estas artérias que nós chamamos os nadis, que é onde passa toda a nossa energia. E eu gosto de chamar que nós temos as nossas turbinas, que são os 7 chakras principais que estão na nossa linha de Kundalini. É quase como se fossem as turbinas do nosso corpo, não é? E que elas fazem distribuição de Exatamente. energia para o restante do Exatamente. organismo. Portanto, se Uhum. esta toxicidade emocional se começar a depositar no nosso corpo energético, acontece exatamente como acontece no nosso corpo físico. Se nós comemos, por exemplo, muita gordura, ela mais tarde ou mais cedo vamos ter problemas porque vai aqui entupir alguma artéria, algum vaso, de certeza absoluta. E aqui Ah, acontece o vai. mesmo, portanto, começa a haver as obstruções desses nadis, desses canais energéticos, e começam a surgir os primeiros sintomas, os primeiros problemas, que ainda é ao nível energético, ok? Se isto continuar, começa depois a seguir a afetar as turbinas, os grandes chakras, os chakras principais, porque nós temos também dezenas e dezenas de chakras espalhados pelo nosso organismo. Sim. E, e vamos continuar a caminhar para o desequilíbrio. Portanto, aí já começamos a ter problemas nos nossos chakras principais, porque todos os outros já começaram a dar aqui sinais de vida nas várias zonas. A partir daí Exatamente. começam os primeiros sintomas ao nível físico. Uma dor de cabeça ali, Sim. uma pontada aqui, e Uhum. a gente continua a ignorar, tipo, isto foi só uma dor que me deu, isto vai passar. E continuamos a acumular, a acumular, a acumular, até chegar a um ponto que efetivamente vira a fase final, que é a doença instala-se no corpo físico. E aí muitas das vezes, pelo menos nós enquanto terapeutas, e já tinha que ser mesmo um médico Ayurveda, nós enquanto terapeutas já não conseguimos atuar, ou se conseguimos tem que ser sempre em complemento com a medicina convencional. E, e por acaso há um ponto que eu gostava de, de, de falar sobre isso, que acho que é extremamente importante. E já que estamos a falar sobre a medicina convencional e a medicina, Sim. neste caso a Ayurveda, as pessoas têm muita tendência a chamar terapias alternativas ou medicina alternativa. Eu não concordo que seja uma terapia alternativa nem uma medicina alternativa. Eu acho que é cooperativa. Sim, É exatamente. Eu acho isso. que é uma terapia. hum, não é cooperativa, é mais. Ai, que agora falhou-me o nome. Complementar. Danada. Complementar. Complementar. Sim. Isto porquê? Porque todas as ciências que existem, assim como a medicina chinesa, o que seja, outras terapias, ou fisioterapia, tudo isto deve-se complementar. Uma não substitui a outra. E isto é uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem presente, sobretudo para os meus clientes, ou, neste caso pacientes, uh, que a Ayurveda não vai substituir nada do que a medicina convencional Boa. vai trazer. O que é que ela vai fazer? Ela vai tentar complementar. Vamos imaginar que a pessoa está a fazer um tratamento, não é? Com produtos químicos. Ok? Primeiro que tudo, eu não tenho poder nem devo mexer numa prescrição que é feita por um médico. Okay? O que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar ajustar com aquilo que eu conseguir com as bases da medicina Ayurveda àquela pessoa para tentar, com o tempo e com o acompanhamento do médico de medicina convencional, aos poucos, por exemplo, começar a reduzir a percentagem que ela toma de químicos.
e eventualmente no futuro deixar até completamente os químicos e conseguir, neste caso, ou com toma de algumas alternativas naturais, ou até mesmo efetivamente deixar algum tipo de toma de suplementos, porque se o nosso corpo tiver equilíbrio, a partir dessa doença ou essa situação, aquele problema vai desaparecer. Ok? Portanto, isto é muito importante que isto fique bem ciente nas pessoas. Eu, pelo menos, gosto de pensar desta forma e é assim que eu atuo. E acho que se todos, inclusive de quem trabalha na medicina convencional, se pensasse assim, as pessoas andariam muito melhor e seria muito mais fácil para todos. Ui, Mas que pronto. luxo. Mas pronto. Mas pronto, pronto nada, fadinha, que pronto. Nós ainda estamos no meio do processo. Boa noite para quem está Sim, chegando. Boa noite, minha mudita. É a Odete, minha mudita, aluna minha já há um tempo. E mais do que uma aluna, é uma amiga. Chama Odete, mas eu a chamo carinhosamente de mudita. Mudita é essa satisfação imensa com a alegria alheia, não é? Então sejam bem-vindos todos, beijinhos, Mudita, que bom que você está por aqui. Nós estamos ouvindo a Alexia, que é Ayurvedic Lifestyle. Treinei, vocês acham que não? Dançou. Eu treinei, então, ela como é uma pessoa que ensina a ter métodos de vidas mais saudáveis, sabe nos dizer como é que a gente pode entender esse corpo que às vezes não é só um emagrecer, não é é muito uma mais que só. isso. Exatamente, é preciso haver um equilíbrio, porque um emagrecimento sem um equilíbrio mental, e eu posso dizer como ex-obesa, é uma coisa que não faz bem. E Então outra a gente coisa, deve pegando procurar o nisso, equilíbrio dos doshas, não é? Também para sim. emagrecer. Isso e outra coisa muito importante também, que a nossa sociedade, mas isso também é muito culpa dos estereótipos que são criados na sociedade, que é a Ayurveda tem um respeito profundo pela nossa Constituição base. Eu, Hum, Pita, nunca vou conseguir ser como um Vata. Porquê? Porque a minha Constituição base não é feita assim. E vamos falar em termos físicos, porque, sobretudo, as mulheres sofrem muito com estes estereótipos. Hoje em dia acho que já é pois 50-50, tanto homem como a mulher. E sofrem muito com estes estereótipos que existe na sociedade, que é aquela mulher magra, esbelta, muitas das vezes até com aquele aspecto doente, mas essa é que é. Ok, pronto. essa é que Epá, é a top, né? Eu não mas não sei pode top. ser, temos que desmistificar isto de uma vez por todas, Eu porque nós também estamos a ir acho. contra a nossa natureza, não é? Portanto, é como um cafa. Um cafa também nunca vai conseguir ser um vata ou um pita, ok? Porque a constituição base dele é aquela, e ponto final. E nós estarmos a ir contra, ou estarmos a fazer coisas para ir contra a nossa natureza, então nós estamos a promover o próprio desequilíbrio, que é aquilo que nós queremos tratar. Portanto, e aí Pois vamos ter, se é. calhar, problemas mais sérios e mais graves a longo prazo. E que, sim, senhor, até, por exemplo, vamos imaginar um CAFA que tem uma estrutura mais larga, não é? Mas que faz de tudo para emagrecer, vai chegar a um ponto que vai adoecer porque não vai estar em equilíbrio com Exato. a sua constituição. Uhum. E aí toma aqueles remédios proibidos para poder chegar num tal do peso, que eu fiz isso. Faz tudo que é dieta errada no mundo. Faz muitas maldades Sim, consigo para poder alcançar algo que não é dele, que é diferente. E a filosofia do Ayurveda não é diferente do Yoga. Quer dizer só que quando a gente encontra e respeita esse corpo energético, a gente naturalmente emagrece e brilha. Essa sem dúvida. é É a isso mesmo. filosofia do yoga, mas também é a do Ayurveda, Da porque Ayurveda. tá tudo lá E nos lá Vedas está. e Não é muito podemos trabalhar interessante. só numa coisa. Está bem que a alimentação é um dos Exatamente. pilares, mas isto é uma escolha diária a vários níveis. Escolhas a que níveis? Ao nível da comida, sim, é um dos grandes pilares, mas também ao nível das relações pessoais que nós desenvolvemos, seja com os nossos Boa. parceiros, com as nossas famílias, com os nossos amigos, das nossas experiências sensoriais
que hoje em dia cada vez mais nós deixamos isso de lado porque estamos sempre à frente de um computador, de um telefone, das redes sociais, o que seja, e isto molda completamente a nossa Constituição. Também vem a ver com as escolhas em termos de sono e dos padrões de sono que nós escolhemos para nós, do trabalho, do tipo de trabalho, mais uma vez, das interações sociais. São pessoas que se isolam muito ou que interagem até demais e às vezes de forma autodestrutiva e não saudável. E, obviamente, a dinacharia, as nossas rotinas diárias, porque isto não é, eu hoje faço assim e depois logo faço daqui a uma semana. Não, tem que haver uma continuidade. E isto são Autodisciplina. as escolhas, é isso. E está provado cientificamente que 95% das doenças crónicas, e cada vez ouvimos falar mais, por exemplo, das doenças autoimunes, são passíveis, e isto está provado cientificamente, não sou eu que estou aqui a inventar, está provado que 95% das doenças crónicas são passíveis de serem revertidas e às vezes chegar ao ponto de serem revertidas e prevenidas apenas e única e exclusivamente com as nossas escolhas do estilo de vida diárias. Ixi, assina embaixo. Portanto, a partir do momento em que nós tivermos noção disto e nos comprometermos, nós temos a nossa medicina interna, nós temos a nossa farmácia interna, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. As pessoas é que muitas vezes não sabem ir lá buscar essas ferramentas que já vêm connosco à nascença. Então, ainda bem que você existe, né, fadinha? Que daí você pode ensinar a gente, que a gente não sabe mesmo, não é? Então Sim. você ensina. A minha intenção é essa também, de mais tarde desenvolver aqui cursos, seja online como seja presencialmente, precisamente para começar a educar as pessoas aos vários níveis, não só da alimentação, mas aos vários níveis, precisamente aqui disto, destas rotinas, destas escolhas diárias que devemos ter. Pois, gente, vou falar. Tem mais uma pessoa que eu quero convidar, sabe? Mas, assim, a Alexia, nós já vamos fechar um workshop aí de yoga, ayurveda. E aí eu vou ver se eu combino com outra pessoinha aí. Mas assim, a gente vai pôr no forno, porque esse aqui começou agora. Mas, assim, como com tridoxa tudo é muito rápido, então... Então, gente, esperem, aguardem que vai surgir um trabalho bonito aí, porque acho que florir é melhor do que ferir e espalhar coisas do amor é bem melhor do que espalhar dor. Agora, fala um bocado pra gente, sim, a pessoa quando precisa dos seus trabalhos, como é que eu te encontro? Boa pergunta. Se ligar pra mim, minha filha, eu dou a ficha todinha, viu? Se você pensou que eu não ia fazer isso, você dançou. Como é que me encontra? Então, podes me mandar mensagem, podes me chamar, neste caso por telefone, podes entrar em contacto pelas redes sociais. Portanto, se a pessoa que vamos imaginar que quer marcar uma consulta, uma terapia, ou até às vezes pedir um aconselhamento, o que seja, são essas as formas. O mais rápido é sempre ou por telefone ou mandar um WhatsApp, que eu tenho um WhatsApp Business. E qual é o número? Conta pra gente. Queres que eu ponha aqui nos comentários? Oxe, claro! Você acha que eu era nordestina? Eu vou falar igual nordestino. O Geraldo é nordestino. Ô, mulher! Bota aí, minha irmã. Eita, mas posso dizer, então pode ser através do 96 435 413, ok? E pronto, pode ser por mensagem ou por telefone. Eu às vezes posso não atender logo, mas assim que te vir a chamada, depois eu retorno, obviamente. Ou pelo WhatsApp. Também tenho e-mail, mas o e-mail não é tão usual, mas também posso deixar se for o caso. E pelas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Então podem me encontrar. Sim, aí no Facebook depois pode deixar isso aí também no chat quando quiseres, tudo. Mas não acabou não. Nós vamos falar agora um bocado de meditação. Meditação com a fadinha da floresta, como que é? Porque, olha, Paula, no yoga nós fazemos Dhyana, que é diferente de Dharana.
Dharana é você concentrar num ponto para você aumentar o seu nível de concentração. Dhyana, que é meditação no yoga, é esvaziar a mente. Ok. Agora, como é a meditação contigo? Ok. A meditação comigo, e isto vem do ensinamento, mais uma vez, obviamente, vindo do Dr. Deepak Chopra, que ele chama, o tipo de meditação que ele faz é a meditação do som primordial, ou seja, é uma meditação que, por norma, está sempre acompanhada de mantras, como não, pode até ser sem acompanhamento de mantras, mas existe sempre aqui uma base científica por trás e quase que funciona como uma reprogramação mental. Ou seja, Boa. existe um momento que é o primeiro momento em que nós também fazemos, obviamente, a respiração consciente. Portanto, começamos sempre primeiro a preparar a mente e o corpo com a respiração consciente, dependendo do que nós vamos fazer, podemos fazer vários tipos de exercícios de respiração, que agora está-me a falhar o nome. É Ayurveda. Pranayamas? O quê? São pranayamas? Pranayamas. É os nervos. Relaxa, relaxa. Eu acho que nós viemos da mesma filosofia, esse negócio fica fácil. É isso. Portanto, claro que está que a meditação que eu criei, ajustei à minha forma de passar essa mensagem, né? Mas tem essa base do Dr. Deepak Chopra. Portanto, eu inicio sempre com exercício de pranayama, da respiração consciente, para ajudar aqui a acalmar a mente e a deixar o Não. O som falhou. falhou. Desculpa. Falhou. A minha internet aqui às vezes não é a melhor. Portanto, como eu estava a dizer, portanto, primeiro os exercícios de respiração, depois a seguir, então, há uma parte que é chamada a meditação guiada, ou seja, eu desenvolvo programas que são feitos mensalmente, alguns vão até mais do que um mês, dois, dependendo do tipo de tema que estamos a trabalhar, e que servem para trabalhar temas variados, como, por exemplo, o stress, a ansiedade, a procura do eu interior, trabalhar para ajudar a ter sonos mais repousantes, o mundo, ok? Ou seja, as pessoas, quando fazem esta meditação, usufruem daqueles programas específicos para aquele tema específico, mas também estão aqui a aprender a meditar e, obviamente, a receber todos os benefícios que a meditação já por si só traz, que a gente também depois pode ver aqui alguns benefícios base da meditação, seja em termos físicos como emocionais e mentais. Portanto, depois dessa parte da meditação guiada, que essa parte é sempre com uma base científica, essa sim é a tal reprogramação mental, é quase que nós, como se estivéssemos a dar aqui uma ordem à nossa cabeça para ajudar a pôr em prática esse tema. E depois termina com uma fase da meditação propriamente dita em si, que normalmente tem um mantra que acompanha e há sempre uma música de fundo para ajudar, sobretudo a quem não está habituado a meditar, a entrar naquele estado meditativo e fica-se ali 10, 15 minutos ou mais, dependendo dos grupos que estamos aqui a falar, porque eu também tento ter grupos homogéneos. E pronto, e termina-se a meditação depois daí. Um pormenor, a meditação que eu faço não é deitada. Isto porque é sempre sentada. Porque ao estarmos a deitar, estamos a dar a ordem ao nosso cérebro para ele entrar em sono profundo. E não é essa a intenção. Nós queremos que a pessoa esteja num sono repousante. Desculpa, num alerta repousante, ok? Portanto, a mente está alerta, mas está em repouso. Não é suposto entrar em sono profundo. Pois é, existe. Assim, Pode falar. Se bem que é assim. desculpa, se bem que se bem que é assim, lá está. As pessoas normalmente têm tendência de ir logo já com coisas pré-definidas. Tem que acontecer isto e aquilo na meditação. Não. O que acontece naquela meditação é exatamente o que é que o nosso corpo e a nossa mente necessitam naquele momento. Exatamente. Ok. Pronto. E é assim que as minhas aulas funcionam. Meditação no yoga também é sentado. Um yogi deita para fazer yoga nidra, que é um sono consciente. Okay. É um sono onde o yogi
Descansa o corpo, mas com a mente consciente. Ok. Então, esse é Yoga Nidra. Meditação dhyana, aí é sentado. Sentado num mudra da sua escolha, mas é esvaziando a mente e realmente um consciente repousante. Exato, existem Alivia. imensas técnicas, exatamente. E no yoga vai ser sempre assim. Então o yogi deita, assim, é interessante porque como existe a crença do Pitta lá, existe a crença de que quando um yogi está fazendo yoga nidra, ele está a meditar. Não, não. Os sutras do Patanjali explicam isso muito bem lá. E a gente, quando está fazendo dhyana, é dhyana. Quando estamos fazendo yoga nidra, estamos fazendo yoga nidra. Então tem lá a diferença, é por isso que existe aquela confusão que a gente estava falando aqui, disseste muito bem na nossa conversa dos bastidores, que as pessoas confundem o estilo de yoga, o estilo de viver yoga. E é normal. E confundem para todo lado, porque no Brasil eles acham que professor de yoga é santo, mas santo está na igreja católica, né? Aqui no yoga, não. Vão achar pessoas que são metamorfoses, pessoas que estão em construção, Lá pessoas que está. se superam. Lá está. Esse Há é aqueles o yoga. praticantes de yoga, neste caso das asanas, que não têm que necessariamente partilhar da filosofia ou Não, colocar em não, prática a só os filosofia. praticantes não. É só quem realmente decide Exatamente. tomar isso como um estilo de vida, não é? Aí A pratica. Ayurveda também, exato, a Ayurveda também vai um bocado nisso, ou seja, há quem queira realmente desenvolver este estilo de vida, ou há quem queira só simplesmente perceber um bocadinho mais sobre ele e adequar em algumas coisas, porque não precisamos de levar tudo cabo a rabo, como se costuma dizer, não é? As Não, práticas não. todas. Não, senhora, não é preciso mesmo. É só quem se encontra com essas loucuras é que fica Isso. lá dentro. Então, meu amor, qual é o seu destaque no seu trabalho? O que que você acha que é a sua, Faz fazer a sua diferença. maior habilidade, assim? Uma boa pergunta. Ah, eu sou Eu ótima acho para que fazer pergunta. Minha mãe sempre disse isso. eu, como sou apaixonada pela formação e considero-me uma comunicadora nata, e já tive muitas provas disso ao longo destes mais de Yes. 15 anos, ah, que é uma paixão e a gente quando faz com paixão faz toda a diferença. Portanto, calha um bocado aqui na formação, que ainda não estou a dar nesta área, mas quero dar, e na meditação, porque também estou aqui a guiar os outros. E depois, porque descobri, obviamente, ao longo destes anos que comecei a entrar em verdade por este caminho, é a própria terapia, a terapia Ayurveda Balance que eu criei, que tenho visto e posso perguntar a quem já experimentou, e houve pessoas que mudou muita coisa, que ajudou imenso em muita coisa. Portanto, acho que a meditação barra formação e a própria terapia acho que são os meus pontos fortes. Claro está que o resto não posso dissociar porque preciso das consultas, obviamente, para depois dar o passo seguinte, mas acho que o meu forte é ter a mão na massa, como eu costumo dizer. Hum. Isso é importante a gente saber, porque é aquilo que a gente gosta mais de fazer, a gente faz com mais paixão, como Sim, disseste, não é? E aí a entrega fica sim, assim, bem mais sentida, não é? Porque a uhum, superficialidade é algo que está tão comum, não é? As pessoas são sim, tão superficiais, são tão distantes, então a autenticidade naquilo que faz e a entrega, sem eu acho que dúvida. faz parte disso, de ser um bom formador. Eu também É, adoro ensinar, adoro é, conversar, adoro esses negócios, mas a gente percebe que isso não deve ser algo que se busca tanto assim, é mais movido pela paixão. sim. Concordas? Ou seja, lá está. Não é que eu não desgosto da parte clínica, na parte da Ayurveda, ou seja, o diagnóstico e a prescrição, pronto. Eu gosto mais precisamente é disso, do ensinamento, do passar para a pessoa, para ajudar a pessoa a conhecer-se melhor. Daí eu também
ter escolhido este curso do Dr. Deepak Chopra e não, se calhar, ter tirado o curso de terapeuta Ayurveda cá em Portugal. Pronto, precisamente porque são formas diferentes de abordar aqui a Ayurveda. E tanto que fui a primeira instrutora de saúde perfeita do Dr. Deepak Chopra aqui em Portugal. Já existem professores de Olha, meditação deles, mas eu sou a primeira instrutora deles cá. ah, veja, eu adoro esse negócio de ser primeiro. Eu também sou primeira em muitas, por isso que eu gosto. Olha, vou te contar uma coisa. Eu penso que acho que modéstia é uma coisa boba. Sabe por quê? Eu tô com Schopenhauer. Modéstia é uma coisa que a gente dá aos outros que não tem. Tá a ver? É só porque a gente fica com vergonha de falar que a gente é boa naquilo. Mas tem que ser estilo Frida Kahlo. Frida Kahlo, quando perguntaram para ela por que você pinta assim, ela disse, porque eu sou a arte que não conheço mais. Então, quer dizer, Mesmo. como é que eu vou pintar outra coisa? Como é que eu vou falar de outra coisa? Eu só sei de mim, não sei de mais ninguém. Então, eu acho um luxo quando a pessoa consegue, com tanta leveza e beleza, falar dessa forma, sabe? Eu acho isso um must, valoriza muito, meu bem. Não perca isso, porque é assim que ilumina e é assim que pode colaborar com o mundo. E perceba que aqui na live a gente falando um bocadinho só, tirasse uma crença que é mesmo uma coisa assim, brutal. Muita gente pensa isso. Pois eu tô te contando. Eu depois vou contar para as amigas de formação tudinho. Vou falar, mas vocês têm que assistir a live pra vocês saberem o que é capa, fita e não sei o quê. Vocês têm que perceber para a gente poder desmistificar um bocado. As pessoas começam, às vezes, a acreditar em umas coisas e não procuram aprofundar um bocadinho mais, né? E sendo que É isso. deveriam. É isso A mesmo. alimentação, eu sei que quem é o yogi faz um sadhaka, né? E quem é na da Ayurveda faz dinasharia, né? Certo. Mas são rituais, não é? De um bem-estar. São tipo passos que você faz durante todo o seu dia. Porque viver consciente tal está. Sabe por que eu estou te fazendo essas perguntas? Quando eu conto assim, emagreci quase 50 quilos com yoga, as pessoas falam para mim, mas você fechou a boca, né? Aí eu falo, ai, dançou, né? Dançou, agora dançou mesmo. Porque é claro que se eu sou uma yogi, é claro que na hora de comer eu também sou, eu não abandono a consciência ao comer. Eu a mantenho todo o tempo, porque o yoga nos diz que liberdade é você se autodisciplinar. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, só ganha liberdade quem se autorresponsabiliza, quem sabe o que faz, quem sabe até onde pode ir. Então, a vida de um yoga é muito livre e o meu comer se tornou livre, porque vai tudo na base da consciência, então você perde o excesso, você não precisa mais daquela quantidade, aquela ansiedade em descontar tudo da comida, vai e passa. É claro que, como bem diz meu marido, a gente acaba arrumando outras crenças, outras paixões. Você larga de uma e pega a outra. Eu acho que é mesmo isso, a gente faz isso mesmo. Mas o Ayurveda nos ajuda a manter uma alimentação baseada no nosso dosha. Mas tudo no Ayurveda vai Exatamente. começar pela alimentação? Não, claro que não. É o que eu digo, a alimentação é um pilar, sem a menor dúvida. E se calhar as pessoas vão logo diretas à alimentação porque é o que está difundido na sociedade e A obesidade a é o mal tal do crença que século, né? está. É isso, pronto. Mas não, a Ayurveda é aquelas escolhas que eu falei há bocado. Aliás, a Ayurveda ela tem aqui, ela tem como base o que elas chamam os pilares da saúde. Portanto, e é nesses pilares que nós mexemos. Inclusive na dinasharia, nas nossas rotinas diárias, é nesses pilares, esses pilares estão lá refletidos nessas rotinas diárias. E que vai estar então relacionado com o quê?
com sono repousante e restaurador, não é? Porque qualquer ser humano, independentemente do dosha que esteja presente, necessita de um sono repousante e restaurador. Não quer dizer que, por exemplo, para um Kapha que se calhar precisa de dormir 12 ou 13 horas para ter este sono repousante e restaurador, mas se calhar para um Pitta que dorme 7 está ótimo, fresco e fofo. Mas está tudo certo. É adaptar para o tipo de dosha que está ali, mas não deixa de ser um sono repousante e restaurador porque está adaptado àquele dosha dominante. Depois o outro pilar é efetivamente a meditação que traz inúmeros benefícios que nós não falámos, mas que traz benefícios que a gente às vezes nem imagina e que se quiseres depois posso também dar aqui algum exemplo de cada um. Pode dizer, pode dizer. Então Diga os posso dizer, benefícios ok. da meditação. Eu vou dar aqui só um exemplo de 3 benefícios físicos, 3 benefícios mentais e emocionais e 3 provas científicas que já estão cá fora divulgadas em como que está relacionado aqui com a meditação. Então, em termos de benefícios físicos, coisas que as pessoas às vezes possam nem sequer imaginar que a meditação consegue alcançar. Primeiro que tudo, diminuição da inflamação do corpo. A maior parte das doenças que existem no nosso organismo, sobretudo as doenças crónicas, as doenças autoimunes, não é mais do que a inflamação do nosso organismo, ok? Concordo. E se nós ajudamos a diminuir essa inflamação, já é meio caminho andado para estarmos a ajudar-nos nessa situação. Portanto, isso é um dos benefícios físicos. Outro benefício físico é a estimulação dos mecanismos de autorregulação e de autorreparação do corpo. Nós temos mecanismos internos do nosso corpo que diariamente, constantemente estão a fazer a manutenção do tal equilíbrio. Esses mecanismos são os da autorregulação e da autorreparação. E a meditação ajuda também a estimular estes mesmos mecanismos. Outro benefício físico, por exemplo, e o mais que nós já falámos aqui até mais de uma vez, é melhora o sono e fortalece também o sistema imunitário. Portanto, o sistema imunitário é o nosso grande combatente contra as doenças e a inflamação do nosso organismo, não é? Portanto, se for ajudar a melhorar isso, top. Depois, em termos de benefícios mentais e emocionais, temos o exemplo, por exemplo, lá está, diminuir o stress e a ansiedade, que é um dos grandes problemas da nossa sociedade atual. Também a diminuição de comportamentos aditivos, ou seja, vou dar o exemplo das pessoas que normalmente comem por compulsão, ou seja, emocionalmente não estão bem, mas comem por compulsão. Isto é um comportamento aditivo. A meditação, e se for construído um programa específico, mas mesmo sem programa específico, a própria meditação em si ajuda a diminuir este tipo de comportamentos. Portanto, e se for um programa criado só para isso, então mais efeito ainda poderá ter. Tá a ver, Mudita? Eu disse que eu emagreci com meditação, tá a ver? Eu tô falando, é um luxo esse negócio. É claro que eu emagreci com yoga, fazendo os asanas e tudo. É um conjunto. O objetivo do yoga é a mente meditativa. Mas é óbvio que eu tive que tirar essa pressa, esse comer com muita pressa, e isso é só meditação. Meditação com respiração não tem jeito. É isso mesmo. Continua, fadinha. Depois, outro benefício mental e emocional é a diminuição da experienciação de emoções dolorosas, ok? Pessoas que estejam em sofrimento, como depressivas ou pensamentos negativos. A meditação tem um impacto profundo neste tipo de situações. Depois, provas científicas, que é sempre bom, porque se é uma prova científica, não há como dizer que não é? Não há como negar, é realmente eficaz. Então, eu tenho aqui 3 exemplos, que é, por exemplo, o aumento significativo dos genes de autorregulação e de homeostase. Mais uma vez, o tal mecanismo de autorregulação e homeostase, que é o equilíbrio do nosso organismo. Portanto, se estamos a aumentar, neste caso, os genes que promovem isto, estamos a mexer em tudo e mais alguma coisa no nosso organismo. Eu estou apaixonada, vamos. Outra é a diminuição de todos os genes associados à inflamação, mais uma vez, ok? O processo é quase sempre o mesmo, nós estamos sempre aqui à volta dos mecanismos de autorregulação e de homeostase,
e dos genes, obviamente, que são responsáveis aqui por diminuir a inflamação. Mas pronto, resumidamente, anda tudo à volta aqui destes mecanismos e existem provas científicas em como a meditação interferiu e diminuiu, neste caso, diminuir os genes que estão associados à inflamação e o aumento significativo dos genes da autorregulação e da homeostase. E é Sim, isto. senhora. Agora Existe muito mais. vamos lá fazer algumas perguntinhas. Nem vi quantas horas eu pensei. Agora já estamos partindo para o final. Então, assim, quando vai chegando no final da live, para dar uma descontraída e para se deixar, assim, sempre um pouco reflexivo esse negócio, que eu também sou dada aos livros, né? Então, eu adoro esse lance de usar eu costumo falar caixa preta, né? Mas a caixa Sim. preta é do avião, mas é porque eu sou um avião mesmo. Então, assim, a caixa preta. Então, você tem que usar isso aqui para o seu próprio bem, não é? E a gente precisa analisar aí, a gente sempre consegue responder algumas coisas muito complexas. Sempre quando a pergunta é muito difícil, logo a gente põe para funcionar. E a gente tende a, assim, embaralhar, a se complicar nas perguntas simples. E de todas as pessoas que eu tenho conversado, e sempre para mim o universo das perguntas foi mesmo uma coisa atraente, então eu queria saber e ouvir de ti, Fadinha, que defende tanto essa ciência bonita. O que é a vida? Mais uma excelente pergunta. A Tô falando que vida. eu sou boa nisso? A vida. Pronto, mais uma vez, e como disseste há pouco e muito bem, só posso falar por mim, não é? Porque Claro, só posso falar pela minha experiência e o que é para mim a vida, não é? isso. E posso dizer que este conceito já mudou várias vezes ao longo da minha vida. Tenho vindo a sofrer várias transformações, mas no presente momento, a vida para mim é não mais que um alcance da felicidade. Um, é eu sentir-me, eu acordar todos, eu gosto de dar sempre este exemplo que é acordar todos os dias com vontade de viver esse dia. Porque, independentemente se temos objetivos, não, o trabalho, o que seja, mas sentir aquela motivação interna para acordar e estou vivo, tenho mais 24 horas para andar aqui a fazer as coisas que eu gosto e que me dão prazer. Portanto, para mim a vida é isso, é ter a possibilidade de fazer coisas que me permitam ser feliz, de fazer crescer essa felicidade que deve vir dentro, não é? Obviamente que o exterior também importa, não vamos ser hipócritas, não é? Vivemos numa sociedade Isso, isso. irradiados, Larga não a é? mão disso. Embora lá vibrar Exatamente, energia de verdade. certo. Mas sim, que uma vida que me permita alimentar essas coisas que me dão prazer e que obviamente promovem a minha felicidade, porque se a gente estivermos felizes, tudo o resto acho eu que flui e vai atrás. Para mim é isso. Mas então, isso é a vida? Pois, eu acho que sim. Muito obrigada. Gratidão pelo nosso momento. Gratidão por esse bate-papo. Gratidão por existir. Gratidão por aparecer na minha vida, que eu acho que demorou demais. Gratidão por tudo. E Obrigada eu. vamos lá falar de novo como é que eu te encontro. Então, quer dizer que eu tenho que acessar o seu Instagram, que Ao é Facebook, o que é o Facebook. Food Air Balance. Eu vou pôr aqui também nos Isso, escreva, por comentários. favor. Mas No, é e Food Air Balance. Ou então também se digitarem o meu nome também aparece. Ora, Food Air Alexia. Balance. Este é o nome da página, tanto no Instagram como no Facebook. Ou então podem procurar por Alexia Pina Vasco. E pode ser através também do contacto telefónico, que normalmente é o que eu aconselho sempre, que é ou chamarem, ou deixarem uma mensagem, ou pelo WhatsApp. Eu também já deixei aí nos comentários e é o 964135413. Pronto.
Gente, essa é a nossa fadinha da floresta, está à nossa disposição. Eu espero que as pessoas se direcionem na sua estrada para que você possa iluminar um bocadinho mais esse mundo. Eu Obrigada, espero querida, igualmente. sinceramente que você brilhe, 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 até que toda a gente entenda que viver equilibrado ou que percebeu o desequilíbrio é muito bom. Porque, porque quando você também percebe que, não, pera lá, deixa eu parar de forçar um. É bom. Isso mesmo. É bom porque eu acho que a autoestima que a gente estava a falar agora há pouco, no nosso bastidores, é uma coisa que se trabalha com essa aceitação. É Sem quando a dúvida. gente destrói alguns personagens e se percebe imperfeita. Então, eu, Dandronachara, estou com meu coração cheio de orgulho e transbordar de felicidade porque conheci você. Muito Obrigada, obrigada. querida, igualmente. Obrigado, eu. Mesmo, adorei esse lance, adorei saber que pita não tem nada a ver com emagrecer e nem ficar tarará. Adorei ouvir tudo, adorei, adorei, adorei mesmo. Eu espero que a gente possa trabalhar juntas, sim, senhora. Com Eu espero que a certeza. gente possa construir um projeto aí muito bonito que possa embelezar a vida de muita gente. Eu acho que juntas somos melhores e que a humanidade cresce quando todas as pessoas caminham no lugar É, para é escolher o bem um sinergia, do não é? outro. Exatamente, essa sinergia. Então, gratidão, e para a gente fechar o nosso encontro, a gente vai tirar uma fotinha, porque é assim, a gente tira uma fotinha para poder guardar para a prosperidade e para a gente postar nas mídias, né? Então, agora, olha, capricha no look, dá uma mexidinha no cabelo, e assim, bem bonitinha. E para a gente tirar a fotinha, 1, 2, 3, já. Mais uma, É isso, gratidão a todos que tiveram presente, muita gratidão por esses momentos e até uma próxima oportunidade. Beijo, minha fadinha. Beijinho Gratidão, grande. boa noite a todos. Namastê. Namastê.